nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, baseado nesse livro aí, de Benny Limbster, é fundador da Jesus Culture, né? Esse pastor, ele escreve esse livro com muita propriedade, falando da necessidade que nós temos de estar enraizados, sabe? E aí ele vai trabalhar durante todo o livro, os lugares escondidos onde Deus vai estar desenvolvendo a nossa vida, a nossa fé, o nosso caráter, o caráter de Cristo. Todos temos caráter, a gente sabe disso, mas uns têm mau caráter e outros têm bom caráter, e nós temos que ter o caráter de Cristo, em nome de Jesus, que é bom caráter, né? Então, queridos, eu quero nesse mês, começar a trabalhar com vocês essa série falando sobre enraizado. Nós devemos estar enraizados. Hoje, especialmente, quero falar sobre o processo de Deus. Processo de Deus. Olha só, vamos começar com esse Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 3. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Aleluia. Essa deve ser a nossa história, deve ser a nossa vida. Esse texto tem que falar de nós. Tem que comunicar conosco esse texto. Ele tem que dizer, olha, você é essa pessoa? É isso que essa palavra tem que falar conosco. Mas nós comentando sobre essa questão do processo de Deus, né? E nosso desejo nesses encontros que nós vamos ter aqui todos os domingos, é em nós podermos descobrir o significado de realmente ser enraizados em Cristo, de nós estarmos fundamentados em Cristo, e que nós possamos abraçar esse processo que Ele tem para nós. É um processo de mudança, um processo de transformação, e assim nós vamos poder fazer parte daqueles que foram chamados para o quê? Para mudar o mundo, amém? Você foi chamado para mudar o mundo, amém? Você acredita nisso? Você tem que acreditar, porque essa é uma verdade. Nós fomos chamados para isso. E o que Deus deseja fazer em nós? Deus deseja desenvolver você. Deus deseja desenvolver o caráter dele em você. Deus deseja trabalhar no teu coração. Deus deseja fazer isso na sua vida. Deus deseja fazer com que você... Obrigado. Deus deseja fazer com que você esteja fundamentado, firmado. Pode passar o slide, por favor. Deus deseja que você tenha essa base. Muitas vezes nós focamos em tantas coisas e nos esquecemos naquilo que devemos de verdade focar a nossa vida e a nossa história. Às vezes nós estamos focados em desenvolver coisas e áreas que não vão fazer diferença na nossa vida, na nossa história. E nós devemos focar naquilo que realmente vale a pena. Independente de qual seja a sua idade. Independente se você é novo, está começando agora, se você já tem muitos anos de fé, muitos anos que você já é membro de uma igreja, muitos anos que você já faz parte da igreja de Jesus Cristo, independente disso, nós temos que realmente ter, no domingo próximo passado, nós fomos desafiados a realmente declarar, se nós tínhamos coragem, de verdade, de cumprir o chamado. E nós declaramos isso. A igreja declarou isso, você declarou isso. Você espontaneamente fez essa declaração. E quando nós somos chamados, queridos, nós temos que ter coragem. É preciso de ter coragem. Sabe, mas para quê? Muitas vezes nós estamos tão acelerados, queridos, tão acelerados, e esquecemos de coisas importantes.
E nós temos que desacelerar um pouco, o suficiente, queridos, para deixar Deus desenvolver a base, para que possamos permitir que Deus desenvolva as raízes. Aquilo que é mais importante numa árvore, sabe, são as raízes. É o que é mais importante, é a raiz. O que é mais importante numa edificação é a base dela. O que é mais importante nesse prédio é a base onde ela foi construída. Porque é o que vai sustentar, é o que vai fazer com que ela permaneça, é o que vai fazer com que ela não desabe, não apodreça. E é isso que nós precisamos. Você, queridos, foi criado para algo especial. Você foi criado para algo especial. Você, sabe, foi chamado por Deus para deixar um legado. Você foi chamado, querido, e todo mundo tem um sentido, todo mundo tem um legado. Talvez você fale assim, mas eu não sei qual que é o meu legado. Mas você foi chamado para deixar um legado. O legado é aquilo que você deixa para os próximos, para os que vêm depois. Legado, no caso, vamos pensar assim, no caso de pais, legado é o que? É o testamento que ele deixa, a herança que ele deixa. No caso da nossa fé, é aquilo que eu deixo para os meus filhos de fé. E no caso de nós como cristãos, o nosso legado é aquilo que nós fazemos e que as pessoas podem olhar e falar assim, isso aqui vale a pena seguir. Isso aqui vale a pena fazer igual. Nós devemos ter, queridos, esse desejo no nosso coração. Jesus nos chamou, sabe, para que nós possamos produzir frutos. Sabe, você foi criado para dar fruto, mas não foi pouco fruto não, por isso que você tem um chamado especial, por isso que você é especial. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para produzir muitos frutos e frutos que permaneçam. E esse impacto desses frutos, eles têm que ser duradouros, eles precisam permanecer no mundo. Eles não podem evaporar, eles precisam permanecer no mundo. Quando você pensa mundo, você fala assim, é muito amplo, mas o mundo é onde você vive, é onde você trabalha, é onde você estuda. Esse é o mundo que você está vivendo, e é ali que você precisa deixar um impacto, é ali que você precisa deixar um legado, algo que vai marcar a vida das pessoas, algo que vai transformar. Olha só o que João diz lá no capítulo 15, versículos 5 e 16. Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha que palavra de Deus. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aleluia, glória a Deus. Você não foi chamado para pouca coisa, não. Os planos que Deus tem para você não são modestos. É por isso que ele diz assim, que os planos dele são maiores que os nossos. E os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. E é por isso que nós precisamos buscar intimidade com Deus, para entender os planos dele e os caminhos dele. Porque se nós formos querer só os nossos planos são muito rasos. Os nossos planos são muito pequenos. Mas o que Deus tem planejado para você é muito grande. Ele não se satisfaz com pouco resultado na sua vida. Ele deseja muitos frutos. E frutos que permaneçam. E você deve desejar o mesmo. Você deve desejar a mesma coisa. Desejar produzir muitos frutos e frutos que permaneçam. Você deve desejar uma vida repleta de frutos. E quando nós vemos uma vida repleta de frutos, isso nos chama a atenção. E é isso que tem que acontecer em nós. Nós precisamos mudar isso, talvez mudar o estilo de nossa vida, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos realmente cumprir o propósito. Nós fomos criados para isso, queridos. Nós fomos chamados para isso, para produzir. Nós fomos chamados para ter, sabe, uma base sólida. E frutificar é sobre o quê, queridos? Rapidamente eu quero falar para você que frutificar, frutificar é sobre significância.
que ter um significado nos frutos que você deixa. Tem que ser marcado esses frutos. Não são frutos que são jogados ao léu para qualquer lugar. Não, tem que ser frutos que realmente tenham significância e que vão fazer a diferença. Esses frutos vão produzir outros frutos. Tem que ser, queridos, sabe, a frutificar é sobre o legado. O que você vai estar deixando. O que você vai estar marcando nesse tempo, nessa época que você está vivendo agora. Gente, você está vivendo nesses dias de hoje. É hoje que você está vivendo. Não é amanhã. Amanhã não chegou ainda. E o ontem já passou, não existe mais. Nós estamos vivendo é agora. E cada dia que a gente vai viver, nós temos que viver e deixar esse legado. Qual que é? O legado que você vai deixar. Frutificar fala sobre legado. Frutificar fala sobre transformação. É maravilhoso. Não sei se você já teve a oportunidade de olhar na internet, lá no YouTube, você procura lá frutos, né? E você coloca lá, eles põem na velocidade, o fruto se transformando. O fruto modifica, ele se transforma. Ele começa a gerar raízes. Primeiro ele explode, primeiro ele morre, né? E começa a criar raízes, começa a crescer. É isso, fruto fala disso, de transformação. Fruto fala sobre o seu destino profético, sobre o que você vai falar amanhã da palavra de Deus. Lembre-se que profecia, profético, não é eis que eu te digo, pode acontecer isso, mas profético é aquilo que você lança da palavra de Deus. É aquilo que as flechas que você lança, que a palavra de Deus está no teu coração, e você vai lançar essas flechas para outros corações. Fruto fala disso, queridos. Frutos é sobre isso, frutificar é sobre isso. E como que, tudo bem, pastor, mas como que você poderia definir fruto? Como que você definiria fruto? Se você é um discípulo de Jesus, seu destino é frutificar. Porque Jesus não tem discípulo que não frutifique. Se nós somos discípulos de Jesus, nós frutificamos. Fruto é aquilo que nós, mostramos como resultado daquilo que Jesus é em nós. O autor desse livro, Enraizado, ele diz que fruto significa que quando alguém provar sua vida, ela terá gosto de Jesus. Esse é fruto, queridos, que nós precisamos produzir. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, né? Nós temos que cheirar Cristo. E agora você tem que ter o gosto, o sabor de Cristo. Qual sabor nós estamos deixando, queridos, onde nós estamos? No mundo de hoje. O sabor amargo, um sabor azedo. Qual sabor nós estamos deixando? É esse sabor, é essa significância que nós precisamos deixar. E interessante, né? Fruto é a última coisa. Fruto é o que surge por último. Então quer dizer que eu vou deixar, por isso que eu não estou frutificando, que eu estou enraizando. Se você estiver enraizando de verdade, você já começa a trabalhar isso, nós vamos ver isso daqui a pouco. É muito comum, queridos, nós queremos as coisas para ontem. É comum. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 25 anos, já tenho 30 anos, e parece que não aconteceu nada na minha vida, parece que eu não consegui nada, parece que não fiz nada, parece que eu não produzi nada. Porque muitas vezes nós queremos os frutos rapidamente, seja em qual área for na nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida espiritual. Nós queremos para ontem os frutos. E o fruto é um processo. Deus, queridos, Ele nos dá a semente, os sonhos e o chamado. Deus dá isso, mas ainda não é o fruto. Você precisa enraizar. Ainda você precisa do processo para você chegar lá. As raízes, queridos, lembra disso? Olha essa frase aí no telão. As raízes vêm antes do fruto. As raízes vêm antes do fruto. Nós precisamos desenvolver as nossas raízes. Então você vai frutificar. Nós precisamos solidificar. Nós vemos as árvores por aí. Se você ver essas árvores aí, a árvore que não tem uma raiz
sólida, uma raiz profunda, ela cai com facilidade. Mas a árvore que tem uma raiz profunda, ela está arraigada, ela está presa, e tudo que ela acha lá embaixo, seja rocha, seja qualquer outra coisa, ela envolve as raízes dela para que a sua árvore fique presa e sustente, independente do vendaval, independente das circunstâncias que tiver aqui em cima. É por isso que as raízes vêm antes do fruto. O segredo, queridos, não está em parecer uma árvore bonita. O segredo não está em você estar publicamente mostrando. O segredo não está em estar perto da água, em eventos, em programas, nem cultos. O segredo não está isso. Não está em frequentar lugares. O segredo está nas raízes. Aonde você está fundamentando as tuas raízes. Aonde você está colocando a base das tuas raízes. Em que lugar você está pondo. E é isso que nós precisamos entender. E nós precisamos trabalhar isso. Deus nos deu uma vida nova em Jesus, queridos. Deus nos deu uma vida transformada. Ele te deu semente, queridos, para que você produza na sua própria vida. E você vai produzir as sementes que Ele está dando para você. Vão refletir na eternidade, vão refletir no céu. E você precisa estar ciente disso. Lembra que Ele está interessado em desenvolver as suas raízes. Ele está interessado em desenvolver as suas raízes. Para quê? Para que você dê fruto. Mas não é de qualquer fruto, dê fruto que permaneça. Mas não é simplesmente fruto que permaneça, é muitos frutos. É muitos frutos. Você pode... Às vezes nós estamos tão focados em resultados palpáveis nessa vida. Mas nada disso vai impressionar Deus, querido. Às vezes nós estamos preocupados em coisas momentâneas para agora. Nós queremos mostrar que nós fazemos, que nós sabemos, que nós desenvolvemos isso ou aquilo. Mas isso não impressiona Deus. Ele vê o coração. Ele quer ver os frutos que duram. Ele conhece a gente por dentro e por fora. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe quem você é desde antes de você nascer. Ele te conhece, Ele conheceu cada momento da sua vida. Ele participa de todos eles. E às vezes nós estamos buscando sucesso a curto prazo. Sucesso a curto prazo são raízes rasas. Não tem raiz profunda. Sucesso rápido, queridos, não tem raiz profunda. Nós precisamos, queridos, aprofundar. Quando nós nos apresentamos diante dEle, no dia que nós nos apresentarmos, no dia final, diante dEle, a única coisa que vai importar é se o nosso coração estava alinhado com o dEle e se nós produzimos muitos frutos duradouros. Quando nós chegarmos na eternidade, a única coisa que vai importar é isso. Se o meu coração, se o seu coração está alinhado com o coração de Deus. E se você produziu muitos frutos nessa terra. Frutos duradouros, frutos que permaneçam. Frutos que frutificam outros frutos. Então, queridos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar, queridos, para reconhecer isso e trabalhar. Trabalhar com Deus de modo, queridos, que você e eu não resistamos, não impeçamos Deus. Vamos, abrir o nosso coração, não vamos impedir que Deus trabalhe na nossa vida, vamos agir, mas não vamos impedir que Ele venha mudando o nosso coração, mudando a profundidade das nossas raízes. Vamos permitir que Ele faça isso. Vamos aprender, queridos, durante esses dias que nós vamos estar conversando sobre enraizado, nós vamos conversar sobre a vida de Davi. Vamos falar bastante sobre a vida dele, né? Observando o que Deus fez na vida dele, observando como que Deus fez na vida dele. E nós vamos aprender 3 prioridades de Deus na vida de Davi, que era criar um nível de confiança profunda. Deus queria criar, e Deus quer criar comigo e com você, um nível de confiança profunda com Ele. E para que isso aconteça, e nós vamos ver nos próximos encontros, não estou terminando ainda, só vou dar um spoiler aqui rapidinho, né, do que nós vamos ver. Nós vamos ver que Deus prepara 3 solos. O primeiro solo, o solo da intimidade. Quando Davi
era pastor ainda, ele cultivava um relacionamento com Deus. Quando Davi estava lá no campo, ele cultivava esse relacionamento através da oração, através da adoração, através da meditação, através da dependência. Era a vida de Davi no secreto. Era a vida que ninguém estava vendo, que Davi tinha com Deus. Essa nós vamos ter que aprender também a cultivar e a deixar que Deus prepare e que nós tenhamos o desejo de ter essa intimidade. O segundo solo é o solo do serviço. Davi serviu o pai, Davi serviu os seus irmãos, Davi serviu a Saul. Davi, ao invés de assumir uma postura de arrogância, ele assumiu uma postura de humildade. E por isso que Davi recebe a graça de Deus. Davi não tentava se exaltar, Davi não tentava se mostrar. Davi sabia que tudo que aconteceria na vida dele, que estava acontecendo, que já aconteceu e que ia acontecer, dependia de Deus. E tudo Deus iria fazer no tempo dele, não era no tempo de Davi. O terceiro solo que nós vamos aprender é o solo da comunidade. É onde Davi estava na caverna com o novo exército que ele consegue. Os exércitos dos desajustados. Era daquelas pessoas que eram desajustadas na sociedade, foi o exército de Davi. E ali nós vamos aprender com Davi o significado de ser um líder de homens, líder de pessoas. Davi aprende a confiar em Deus, Davi aprende a confiar nos amigos, Davi aprende a confiar nos irmãos, Davi aprende a encorajar e a inspirar. Davi faz isso, Davi aguenta golpes, Davi serve de modelo de honra, ele honra Saul muitas vezes, e ele lidera com uma visão. Nós vamos aprender sobre isso, mas não podemos esquecer do processo de Deus. O processo de Deus nas nossas vidas. O processo de crescimento de Davi foi onde Davi estava. Às vezes nós queremos um processo de crescimento e nós queremos sair de onde nós estamos para ir para um outro lugar, para que nós possamos crescer. Não, o processo de crescimento de Davi foi onde ele estava. Lá no campo, processo de crescimento de Davi. Lá no palácio, processo de crescimento de Davi. Escondido na caverna, processo de crescimento de Davi. Olha só esse texto dos Salmos 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Davi estava dizendo, olha, o Senhor é que vai fazer eu conhecer os caminhos da vida, o Senhor é que vai me mostrar a alegria de estar em tua presença, é o Senhor, mas desde que você se enquadre no processo, não no seu processo, mas no processo de Deus para você. E Deus tem um processo para cada um de nós, queridos. Para cada um, Deus tem um processo. Escolha o processo de Deus, porque o processo de Deus forma raízes profundas. Escolha esse processo, porque esse processo de Deus faz com que você cresça em sabedoria, em caráter, em fé, em resistência, em resiliência, em força e muito mais, queridos. Esse é o processo de Deus. Agora, crescer não é sempre fácil. Todos nós aqui crescemos, uns mais, outros menos, mas todos nós crescemos. O crescimento tem dificuldade, tem dor, tem coisas boas e coisas difíceis. Mas o crescimento nem sempre é fácil, mas é bom. Vale a pena. Então cresça, desenvolva. Nós gostamos muito daquele texto que Paulo diz lá em Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta muito desse texto, mas esquece dos 2 versículos antes. Sempre esquecemos desses 2 versículos. Olha só, mostrar para vocês aí. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós gostamos do tudo posso naquele que me fortalece, mas o processo de crescimento, queridos, vai ter essas dificuldades, vai ter essas limitações. Paulo estava dizendo naquele momento que estava tudo bem para ele. Em alguns momentos ele estava ótimo, em outro não estava bom. Em algum momento ele tinha tudo, em outros momentos ele não tinha nada nem para comer.
Mas tudo bem, Paulo passou pelo processo, ele não fugiu dele. Muitas vezes nós queremos fugir. E aí Paulo, ele diz que ele enfrentou tantas dificuldades, tantas lutas, ele foi exposto à morte, ele foi açoitado, ele foi encarcerado, ele foi chicoteado, ele foi golpeado com varas, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele passou noite e dia na fúria do mar. Ele enfrentou perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Paulo passou por tudo isso. Ele diz: eu trabalhei arduamente. Teve tempo que eu dormi, teve tempo que eu não dormi. Passei fome, passei sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, nudez. E aí, lá em Romanos, ele diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não estava se importando, ele passou tudo aquilo, ele não saiu do processo. Está difícil, está doendo, você está incomodado, é o processo. Permaneça no processo. Nós vamos ver Davi também nos Salmos. Nós vemos Davi situações de celebração, situações de adoração, mas outras aterrorizantes. Alguns salmos de Davi, ele começa dizendo: Senhor, eu estou assim, estou daquele jeito. Lá no final do salmo ele fala: Senhor, mas eu confio em Ti. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu sei que o Senhor é quem tem a resposta. Davi também lutou, queridos, contra impossibilidades. Davi lutou com medo, com tristeza, com decepção, com traição, com raiva, com luto, mas nada disso afastou ele do propósito de Deus, nada disso afastou ele do processo. Porque Davi sabia de onde vinha a sua força, vinha de Deus, não vinha dele mesmo. Ele confiava em Deus. Então cuide, queridos. No processo você precisa cuidar também com as distrações. As distrações são terríveis, queridos. Passa o slide, por favor. Cuidado com as distrações. A primeira distração que você tem que ter cuidado, porque elas vão te tentar fazer com que você esteja no processo do outro. Você queira, porque o meu está muito difícil. O processo eu queria que fosse igual fulano de tal, eu queria ser igual ciclano, eu queria parecer, e começa. Às vezes a gente vê pregador pregando, imita, pessoas que vai cantar, imita as vozes, imita tudinho do cantor, imita tudinho da pessoa. Por quê? Porque ela quer ser igual. Mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um é diferente. Então não queira estar no processo do outro, viva o seu processo. Outra distração que você tem que cuidar, porque a distração vai te tentar levar a resistir às lições que Deus está tentando te ensinar através das circunstâncias. E cuidado, queridos, tem muita gente que gosta de aliviar os outros. Não estou dizendo que você vai ter um coração duro daqui para frente, mas tem circunstâncias, você tem que sempre perguntar a Deus: é para eu ajudar esse momento? Porque tem circunstâncias, queridos, que é tratamento de Deus, que é processo de Deus. A pessoa precisa passar, a pessoa precisa enfrentar aquilo dali, ela precisa, bater às vezes a cabeça, ela precisa levar uns tombos de vez em quando. Todos nós acontece isso, queridos, com todos nós. Às vezes você está aqui em cima, de repente você de costa no chão, plumba, né? Tem que levantar e começar tudo de novo. É o processo, querido. Não tente, querido, passar isso. Outras, às vezes a distração de tentar acelerar o processo, querer passar lá na frente, querer fazer um atalho no processo para ver se esse processo anda logo. Tem o tempo dele. Outra distração, queridos, é você tentar queimar as etapas. Tentar pular essas etapas, falar assim: não, isso aqui não precisa. A gente achar que a gente sabe o que nós precisamos. Não, isso aqui não precisa ser desse jeito, não precisa daquele jeito, eu vou fazer do meu jeito. Não tenta pular as etapas, não tenta queimar. Passe por todas elas.
Então, cuidado com as distrações. Porque se você cair numa dessas ciladas aqui, isso te privará de sucesso. Se você começar a andar numa dessas distrações aqui, tentar fazer alguma coisa dessa aqui, você vai ficar numa situação difícil e perigosa. Porque não é o seu processo. O seu processo é diferente. O processo de cada um é diferente. Mas, na maioria das vezes que nós não conseguimos ver o que Deus está tentando fazer. Nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender o que Deus está usando à nossa frente para desenvolver em nós, queridos, raízes profundas que nós precisamos. Nós não conseguimos enxergar. Por isso que você tem que andar na direção de Deus. Por isso que você tem que saber a vontade de Deus para a sua vida. Ter sonho é bom, queridos, é essencial. Ter sonhos é bom, mas não é essencial. Não é essencial. Não fomos chamados, queridos, para ser apaixonados por um sonho. Nós fomos chamados para ser apaixonados por Jesus. É só por Ele, queridos. Não, é Jesus. Jesus está nesse sonho, Jesus está no meio dessa causa. Jesus faz parte de tudo isso. Se Ele não faz, queridos, sai fora. Pula fora, porque não é de Deus. Muitas pessoas não criam raízes profundas, queridos, porque ficam presas no processo. Não querem, andar. Acho que é difícil demais, não aceita. E fica reclamando, e não sai do lugar. Nunca sai, nunca é curada, nunca é liberta, nunca se transforma, nunca muda o coração, nunca muda a mente. Não existe um metanoel completo na vida dela. Metanoel a gente aprende no nosso discipulado, que é a mudança de mente, é a transformação da nossa vida, é a mudança de direção. As pessoas não querem. E aí querem pular essas etapas. O Senhor está nos ensinando, queridos. Nós podemos pensar em alguns homens de Deus e os processos. Rapidinho, eu vou falar assim, em 2, 3 minutos aqui. Abraão. Deus chama Abraão quando ele estava com 75 anos. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para onde eu vou te mostrar. Aos 100 anos, ele tem o filho Isaque, o filho da promessa. 25 anos depois, morre aos 175 anos. José, do Egito, foi traído pelos irmãos, aos 17 anos, foi vendido como escravo para Potifar, foi para a prisão injustamente, mas ele não sai do processo. Aos 30 anos, ele é colocado como segundo no Egito. Não saia do processo, queridos, porque o processo garante o teu sucesso. Moisés, 40 anos, viveu no palácio, como filho da filha do maioral. Viveu lá dentro, aprendendo tudo. 40 anos, ele foge para o deserto. Para aprender, Deus está tratando com ele, é o processo. Para ensinar para ele como lidar com situações difíceis no meio do deserto. E aí depois, mais 40 anos, conduzindo o povo de Israel no deserto. E aí ele morre aos 120 anos. Davi, alguns estudiosos dizem que possivelmente Davi tenha sido ungido por Samuel aos 12 anos de idade. E Davi não saiu cantando ali e falou assim: eu sou agora o novo rei, agora eu sou o rei, vocês vão ter que se curvar. Davi continuou trabalhando com as ovelhas do seu pai. Davi continuou fazendo a mesma coisa. Davi assume o trono aos 30 anos. Davi começa a reinar aos 30 anos, 18 anos depois. Processo, queridos. Jesus inicia o ministério dele aos 30 anos de idade. Porque Jesus precisava aprender? Não. Mas Jesus inicia mostrando para nós que tem um processo. Ele precisava crescer, ele precisava chegar na idade certa. Era o tempo. Nós temos que aprender, queridos, a obedecer e aprender no processo. Aprenda, obedeça no processo. Como esses homens de Deus aprenderam no processo. Nós temos que aprender no processo para que nós possamos ter sucesso no nosso chamado. De produzir frutos e frutos que permaneçam. Agora, para nós refletirmos e pensarmos, eu quero partilhar com você 2 perguntas.
Você tem mais paixão por buscar a realização de um sonho ou por seguir Jesus? Qual que é a sua paixão maior? Realizar algo que você tanto sonhou ou obedecer Jesus, seguir Jesus, a vontade de Jesus, aquilo que Jesus preparou para você? O que você mais deseja? É isso que você precisa refletir. Você precisa parar e pensar. O processo de Deus nas nossas vidas nos leva a entender que nós precisamos seguir Jesus. Não é realizar sonhos, é seguir Jesus, é obedecer a Jesus, é cumprir o chamado, é ter a base bem feita, é estar enraizados na palavra de Jesus, na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Então você precisa refletir e praticar. A segunda pergunta que eu quero fazer a você nessa noite: será que você vai ser fiel para cumprir a tarefa que foi designada para você? Você vai cumprir o que Deus designou para você? Mesmo que não seja algo que você esteja apaixonado, mesmo que não seja algo que você fala assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E se não for, se Deus te designar para você fazer outra coisa, você vai abandonar Jesus? Você vai abandonar a tua fé em Jesus? Porque nós temos que saber isso, queridos. Nós precisamos refletir. O processo fala disso. Primeiro, que nós temos que seguir a Jesus. E segundo, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que seja algo que você não foi chamado, não é que você não foi chamado, não era a sua paixão, mas o Senhor te chamou, você vai, porque é Ele que está dizendo para você ir. Quero orar com você nesse momento, quero que você reflita nisso, na sua vida, que você reflita no seu coração, que você pense se você está cumprindo o que Deus deseja. O chamado é produzir frutos, e frutos que permaneçam. Mas nós precisamos ter as nossas raízes sólidas, firmadas em Cristo Jesus. Onde está a tua raiz? Se você quer, queridos, mesmo que seja difícil passar pelo processo, se você entendeu nessa noite que o processo faz parte, coloque a tua mão no teu coração. Eu vou pedir que você se coloque em pé. Se você deseja participar desse processo, que é um processo de Deus, não é um processo meu, não é um processo da igreja, é um processo do Senhor na sua vida. Se coloque em pé, queridos, com a tua mão no teu coração e fala: Senhor, eu quero fazer parte do processo. Senhor, me ajude, eu não quero fugir do processo. Eu sei que em alguns momentos é difícil, mas me ajude a entender o processo, a aprender o processo e a ter as minhas raízes bem fundas, do jeito que o Senhor está preparando. Em nome de Jesus, eu aceito, Senhor, o processo do Senhor na minha vida. Eu recebo esse processo, porque Ele vai me levar ao sucesso. Ele vai me levar a produzir frutos, muitos frutos, e frutos que permaneçam, em nome de Jesus. Amém.